Vem aqui comigo porque o assunto é importante. Você sabia que no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens? Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa de novos casos é de mais de 65 mil por ano, o que corresponde a 29% dos tumores incidentes no sexo masculino. E claro, né, que estando em Novembro Azul, mês dedicado ao combate a esse tipo de câncer, nós não poderíamos deixar de convidar o Dr. Sandro Raicho para falar sobre esse assunto tão importante. Doutor, seja muito bem-vindo. É realmente importante a gente fortalecer e informar cada vez mais os homens, né? Boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Realmente, essa campanha em Novembro Azul serve justamente para alertar os homens a procurar mais o seu urologista, principalmente, em tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível, né? Isso que falta no homem. As mulheres estão acostumadas a procurar o seu ginecologista anualmente, mas os homens precisam um empurrão. Então, essa campanha é fundamental para conseguir o diagnóstico mais precoce possível e, assim, consequentemente, ter uma cura mais certeira. Né? Até porque não há como prevenir, né? Não há como saber se vai ter ou não. Então, o ideal é realmente descobrir no início, para poder ter esse poder de cura, né? Justamente. Então, o urologista, procurando seu urologista, a partir dos 40 anos e principalmente acima dos 45 anos, em fazer a consulta com o urologista, fazer o toque retal com o urologista e um outro exame, que é um exame de sangue chamado PSA, que serve para fazer o diagnóstico mais precoce possível. Se houver suspeita em um dos dois exames ou nos dois exames, aí sim a gente procede um ultrassom transretal para biópsia e confirmar se é ou não um tumor. E, gente, outra coisa, doutor, vamos esclarecer, esses exames, eles são complementares, porque tem muitos dizem, não, vou lá só fazer o exame de sangue, não dá. Não, tem que ser os dois, porque muitas vezes, em 20% dos casos do câncer de próstata, o PSA não é expresso. Então, ele pode estar o PSA normal e o tumor se desenvolver. Então, por isso que tem que ter o toque retal ainda para fazer o diagnóstico precoce também. Agora sim, assim como descobriu-se mais casos, né, de cânceres de próstata, também há um aumento no número de pessoas curadas, né, homens que se curaram do tumor. O tratamento para câncer de próstata mudou bastante e tem mudado cada vez mais, melhorando assim tanto o tratamento como também nos casos que têm doença avançada, aumentando a sobrevida desses pacientes. Blumenau é um centro de referência até nacional em todo o processo, desde o diagnóstico precoce, em avaliação de doença avançada, como também novos tratamentos. Doutor, e o que mudou nesses tratamentos? Sei lá, vamos pegar um dado, assim, nos últimos 10 anos, por exemplo. Por exemplo, se aqui em Blumenau nós temos todos esses recursos, por exemplo, se o diagnóstico é feito precoce, quer dizer, dentro da próstata, normalmente nós temos dois procedimentos com intenção curativa. Uma é a cirurgia, a prostatectomia, e aqui em Blumenau nós temos a prostatectomia por robótica, que poucas cidades no Brasil têm, ou radioterapia. E a radioterapia também é um tipo IGRT que tem aqui em Blumenau, que são poucas cidades do Brasil que também têm disponível esse tipo de tratamento, com a possibilidade maior de curar esses pacientes. Às vezes só com a cirurgia já há cura? Sim, somente a cirurgia, se for bem executada e estando dentro da próstata e não ter nenhuma célula que se escapou, isso pode ser feito com cura. Mas mesmo assim, antes de um procedimento com intenção curativa, também temos as condições de fazer um PET com PSMA. O que é? É um PET scan, que é um scanner do corpo inteiro, onde pode analisar se já tem célula fora da próstata ou não. Se tiver fora da próstata, se faz outro tratamento. Se está dentro da próstata apenas, se faz a cirurgia com robótica, que é a mais moderna, ou a radioterapia com IGRT. Tecnologia ajudando aí. E a imunoterapia, né? Utilizada em outros tipos de cânceres, mas agora também no câncer de próstata, Isso. né? Nós temos um centro de pesquisa aqui em Blumenau que tem as condições de fazer um estudo multicêntrico. Estamos fazendo um estudo multicêntrico, quer dizer, centros do Brasil, dos Estados Unidos e da Europa, em testando justamente essa tecnologia, em fazer imunoterapia e nos casos do câncer de próstata aí avançado nessa fase. Então, nós podemos oferecer esse tipo de procedimento e analisar como foram feitos nos outros tumores, se esse benefício é tão duradouro como é
acontece com os outros tumores. No caso dos homens, assim como das mulheres com câncer de mama, o homem que tem o pai que teve câncer, um tio, um familiar próximo, ele também tem um prognóstico de ter? E essa probabilidade pode ocorrer até em 20% dos casos. Nesses casos, o que a gente aconselha? Normalmente, quando você tem um histórico familiar, nós antecipamos em 10 anos, pelo menos, a investigação precoce. Quer dizer, se um paciente tem um histórico de um pai com 40 anos que teve câncer de próstata, o exame precoce tem que ser começado com 30 anos. E tem os exames genéticos, é claro, que deve ser feito também com geneticistas, que pode prever essa história familiar também. Para a gente deixar o pessoal de casa, os homens que estão nos assistindo, bem atentos, a que sinais ele deve perceber que ele pode estar desenvolvendo algum tipo de tumor e que deve procurar um médico? Veja bem, não podemos assustar, mas podemos alertar. Isso. Então, por exemplo, um paciente que tem dificuldade urinária, então aquele paciente que começa a ter diminuição no jato urinário, esse deve chamar a atenção. Não é que ele vai ter câncer, pode ter uma hiperplasia prostática benigna, quer dizer, um aumento da próstata provocando esses sintomas, mas é um alerta que tem que procurar seu urologista para identificar se é realmente só uma alteração da idade, do crescimento normal da próstata, ou se já pode ter um desenvolvimento de um tumor inicial. Então, esse é o principal sintoma, que muitas vezes nem o homem sente isso ou diagnostica isso. É a companheira, a esposa, que diz, olha, seu jato não está mais chegando na privada, está caindo antes. Então, opa, está diminuindo a força. Deve ir a força do jato. Tem que ir no urologista investigar isso. Olha aí, né? Às vezes dorme à noite, não levantava nenhuma vez para ir ao banheiro. Começou a ter essa necessidade de levantar. Também é um outro fator que deve ser levado em consideração. Tá aí, gente. Recado dado. Dr. Sandro, muito bem-vindo aqui no Ver Mais sempre. Uma boa tarde, uma boa semana. Obrigado e boa tarde a todos.